na parte de terça-feira, relações de trabalho. Leia Colossenses agora, Colossenses capítulo 3 e os versos 22 a 25. Aqui diz servos, aqui está falando servos. No tempo em que a Bíblia foi escrita, existiam escravos. Hoje não existem escravos, mas existem empregados, existem trabalhadores, existem funcionários. E essa expressão servos se aplica também para os empregados, para os funcionários, para os trabalhadores. Portanto, de servos, ou seja, empregados, trabalhadores, obedeçam em tudo aos seus senhores, aos seus patrões. Aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, mas visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Trabalhem como trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sejam honestos, sejam trabalhadores, sejam verdadeiros. Trabalhem diante dos olhos do patrão, mas trabalhem também fielmente à distância, quando não estão sendo vigiados. E aqui diz o verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O empregado, aquele que trabalha, deve saber que Deus está vendo e que no tempo certo Deus dará a recompensa para cada fiel trabalhador. E termina dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Jesus que você está servindo. Um fiel trabalhador dá um fiel testemunho do amor que ele tem para com Deus. Meu querido irmão, o testemunho fala muito mais alto do que palavras. O seu fiel trabalho sendo desempenhado com fidelidade, com excelência, é um grande testemunho para atrair o patrão, para atrair o empresário para Jesus Cristo. E o verso 25 diz, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Meu querido irmão, hoje algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram os contextos históricos de Israel no Antigo Testamento e o contexto da igreja no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, são seres livres. A lei mosaica proibia manter um compatriota como escravo perpetuamente. A lei estabelecia 6 anos de serviço, porque no 7º ano ele seria liberado, livre. A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha a práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava numa sociedade regida pela lei de Roma, que permitia que os senhores tivessem escravos. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis. E tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus. E seus senhores eram instruídos a tratar os seus escravos de forma justa, sabendo também que tinham um Senhor no céu. É isso exatamente o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 4 e o verso 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Um Senhor no céu que está vendo como você trata o seu empregado. Portanto, faça-o de forma justa, misericordiosa. Queridos, a Bíblia deixa esta orientação para patrões e para empregados, para pais e para filhos. Paulo, quando escreveu a sua carta a Filemon, Filemon era um senhor que tinha escravos, e um dos escravos mencionado na Bíblia era Onésimo.
E Paulo orientou Filemão a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu próprio irmão. Por quê? Onésimo abraçou a Jesus como Salvador e Filemão também abraçou a Jesus como Salvador. E então Filemão deveria tratar Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Na verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os crentes são chamados de escravos, de servos de Deus. Nós somos servos de Deus. É bom ser servo de Deus, porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Ele nos trata com amor e com carinho, com bondade, com misericórdia. As passagens que nós lemos aqui em Colossenses 3, 22 a 25 e o capítulo 4, verso 1, se aplicam aos seus relacionamentos hoje no trabalho. Lembre-se que estes princípios aqui são aplicados hoje no seu trabalho, na sua empresa. Como tais princípios podem ser úteis hoje para você como empregado, para você como patrão, seja como chefe ou seja como empregado? Nós devemos obedecer os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido patrão, que Deus te abençoe, querido empregado, que nós, que somos irmãos em Cristo, sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque temos o mesmo Deus e que no tempo certo dará a recompensa ao empregado fiel e ao patrão honesto e misericordioso. Aleluia!